Senhoras e senhores telespectadores do canal 17 da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o professor Nilson Ligori Santana. Muito boa tarde, professor Nilson. Boa tarde a todos. Professor Nilson, como já falei, um grande orgulho tê-lo conosco aqui no programa do Grupo Mônaco. Sabemos de sua trajetória e batemos palmas, aplaudimos de pé toda essa sua extraordinária atuação. Gostaríamos de saber quando viestes para Niterói e também de suas primeiras atividades. Eu vim para Niterói no colo dos meus pais, aos 9 meses de idade. Nasci em Ilhéus, no estado da Bahia. Retornei lá 2 vezes em excursões, mas fui criado aqui no Grande Rio. Viemos diretamente para a cidade do Rio de Janeiro, em 1950 para São Gonçalo, e em 61 para Niterói, quando me casei com uma niteroense, tendo 3 filhos niteroenses, 5 netos niteroenses. E me orgulho muito de viver nesta cidade maravilhosa, que é Niterói, a Água Escondida, a cidade de Sorriso. O orgulho também é todo nosso, professor Nilson. Gostaríamos também de saber, professor Nilson, quais os colégios em que você lecionou e também quais as matérias? Olha, eu lecionei em 5 cidades, em mais de 20 colégios. Eu lecionei no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Eu costumo dizer que eu tenho 100 anos de magistério, sendo 32 anos no ensino superior, em 3 faculdades, 33 anos no ensino médio e mais de 30 anos no ensino fundamental, porque nesses 40 anos que eu lecionei, manhã, tarde e noite, foi um cansativo, mas um cansaço gostoso, prazeroso. E quais as matérias que lecionaste? Bom, eu sou formado em Geografia. Tenho pós-graduação em Estudo de Problema Brasileiro pela UERJ e curso de formação, pós-graduação Lato Sensu, curso de formação de preparação de professores para o ensino superior. 450 horas da UERJ, 650 horas. E com esses 2 cursos, era um tempo que não havia muitos professores ainda com mestrado, doutorado, e eu ingressei lecionando em faculdade, fui parar na UF, através de um concurso público, quando lecionei 1 ano lá. Perfeito. E nós queremos saber, professor Nilson, qual a importância da geografia no ensino e na educação? Bom, eu queria só, retornando à pergunta anterior, sim. Eu lecionei na Unipli, na FANELT, na Universo e na UF, esse ano de 95 para 96. Eu lecionei as cadeiras de Geografia do curso de formação de professores de Geografia da Universo. Foram várias cadeiras, inclusive a de didática da Geografia, quando fui a campo observar as aulas dos professores de Geografia. E estudo de problemas brasileiros, eu já disse, fiz a pós-graduação. OSPB, Moral e Cívica, História em algumas
séries, né? E algumas outras que me falha a memória agora. Mas foi muito bom ter lecionado várias cadeiras, porque isso me obrigou a ter uma certa quantidade de livros em casa, né? O professor fica 500 livros, 1.000 livros, 1.500, 2.000 livros, e o professor, sendo obrigado a ler, é muito bom, ele se prepara mais. Aí a geografia exige essa diversidade de conhecimento. É verdade. E quais as instituições culturais que você pertence, Nilson? Bom, Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, né? Há mais de 20 anos. Grupo Mônaco de Cultura, que é uma universidade a céu aberto. Tenho muita satisfação em pertencer ao Grupo Mônaco de Cultura. Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, sócio efetivo. Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim, sócio correspondente. Né? Grupo de amigos da Casa de Oliveira Viana. E é muito bom para o professor essa diversidade de instituições. E na UP, eu fui vice-presidente regional, quando passei 3 anos indo à Volta Redonda, Barra Mansa, como vice-presidente da UP, também tenho muita satisfação em ter realizado aquele trabalho. Tudo que fiz, aliás, no magistério foi com muita satisfação. Inclusive ter tido mais de 15.000 ex-alunos, né? Sem ter um inimigo, sem ter entre professores e alunos, sempre me dando bem com todos. Isso eu falo com muita satisfação. Pois não, realmente é uma... e como é que foi e quando foi o seu ingresso no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Bom, foi através do professor Salvador da Mata e Silva. Ele foi, certa vez, assistir a um dos cursos que eu proferia, que eu dava pela UP, Geografia do Estado do Rio, Folclore Brasileiro. Então ele foi assistir a um dos cursos, e lá, não lembro bem em que ano, 70, foi nos anos 70, e lá ele me convidou para fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, e eu prontamente aceitei, e estou lá até hoje, né? Fui membro do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Niterói, representando o Instituto, escolhido por José Inaldo Alonso, né? E fiz parte dessa mesa redonda do centenário da abolição, com Alaor Cisínio e Gilberto Emílio Chaldon, e daí a entrada no Instituto foi excelente, muito boa. Realmente você falou em figuras aí que eu tive muito prazer em conhecer, e mais, o Salvador de Mata e Silva, o Gilberto Emílio Chaldon, como também o José Inaldo Alves Alonso, presidiram essa importante instituição que é o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Alaor Eduardo Cisínio, um intelectual muito respeitado aqui em nossa cidade, autor de várias obras. Então, são figuras que realmente tive o grande orgulho de ter convivido. E é sempre bom lembrarmos de personalidades que marcaram aqui no município de Niterói. Qual é o seu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores folcloristas brasileiros. Não digo que ele seja o maior. O Brasil tem grandes folcloristas, e Luiz da Câmara Cascudo foi realmente um dos maiores. E eu gosto de ler as obras dos autores, comparando. E se vê muita discrepância entre os folcloristas, né? Principalmente na questão dos cultos afro-brasileiros. Muitas discrepâncias. Mas, então, eu acho Luiz da Câmara Cascudo um dos maiores folcloristas brasileiros. Mas o Brasil teve outros grandes folcloristas. Eu tenho a obra de Luiz da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro, né? Como eu guardo com carinho também a daquele que eu conheci em vida,
Alaor Eduardo Cizinho, Dicionário da Escravidão. É verdade. O Dicionário da Escravidão do Alaor Eduardo Cizinho parece-me que seja o único dicionário da escravidão editado aqui no país. Bom, eu queria também, Nilson, que você nos falasse sobre seu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo. Meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, eu o conheci em vida, um humanista, o professor Amaury Pereira Muniz. Eu o conheci por ocasião de um congresso que eu fui a Belo Horizonte da SENEC, né? E eu tive que participar desse congresso, representando o Estado do Rio de Janeiro como diretor do Colégio Maricá, 66 a 68, o congresso foi em 67. Até mudou o título de SENEG para SENEC, né? E neste congresso, através deste congresso, eu conheci o professor Amaury Pereira Muniz, na Secretaria de Educação de Niterói, que eu, na representação que fui fazer, precisava pedir autorização e precisava falar com ele, e a partir daí tivemos uma certa amizade. Amaury Pereira Muniz era um humanista, um homem de um coração e de uma cultura muito grande. Aliás, a Amaury Pereira Muniz é homenageado, dando nome ao auditório da Secretaria Municipal de Educação. E é uma homenagem muito justa, por sinal. Você já colaborou em jornais com vários artigos. Você poderia nos lembrar alguns órgãos de imprensa na qual você participou? Bom, pela ordem cronológica, em 1957, eu dirigi com o padre Mencerlau um jornalzinho. Nós divergíamos muito, né? Divergíamos muito, mas o jornal saiu efêmero, 5 números, Ecos de Fátima. Inclusive, esse título foi dado por mim e ele aceitou, porque ele o jornal foi editado na paróquia do Barro Vermelho, em São Gonçalo. E ele gostaria de mudar a denominação de Barro Vermelho para Bairro de Fátima. Só que não pegou. Barro Vermelho é uma denominação de século, né? E foi muito bom ter dirigido com o padre aquele jornal, porque, apesar das nossas divergências, o jornal sempre conseguia sair, né? E eu, certa vez, eu pude escrever certas coisas no jornal que as pessoas de São Gonçalo desconheciam. Por exemplo, havia gente que desconhecia que a cabeça e as mãos do Cristo Redentor foram amoldadas num terreno no Barro Vermelho, né? E que também São Gonçalo foi o primeiro município brasileiro a produzir café comercialmente, com as mudas trazidas pelo padre João Lopes, lá do sítio dos Capuchinhos, na Tijuca, né? E outras coisas, outras histórias do município, através do jornal Eco de Fátima. Inclusive, uma entrevista minha também com o arcebispo do Rio de Janeiro, né? E naquela época foi excelente a contribuição dada pelo Eco de Fátima ao município de São Gonçalo. Aqui em Niterói você colaborou na Tribuna. Espera aqui um instantinho. Depois eu escrevi no Araruama Jornal, quando era diretor do Colégio Maricá. Em 1966 a 68, colaborei com o Araruama Jornal. Depois, em São Gonçalo, nosso jornal de notícias, tem mais ou menos perto de 100 artigos, né? E aqui em Niterói, a Tribuna, tem também perto de 100 artigos. No Jornal Católico Unidade, provavelmente uns 300 artigos, inclusive mais ou menos uns 200 sobre a história de Niterói em verso, os Niteroíadas, né, que eu publiquei no jornal, pretendo transformá-lo num livrinho, e alguns artigos no jornal O Fluminense, quando Emanuel de Macedo Soares dirigia a sessão Encontro,
publiquei ali um pouco mais de 20 artigos, e depois não podendo publicar mais artigos ali, porque eles só queriam jornalistas mesmo, e eu publiquei 190 cartas. Aquilo que eu publicaria como artigo, eu publiquei como carta, 190. Não há dúvida nenhuma que foi uma grande colaboração prestada, Nilson. Mas tem uma entrevista que ia me dar um problema muito sério. Em 1971, eu dando aula no município de Caxias, no Colégio Municipal de Caxias, aqui no de Araújo, dei uma palestra no Diário de Notícias, criticando a reforma do ensino dos militares, em 1971. E aquilo ia me dando um problema muito sério. Alguém da Secretaria de Educação telefonou perguntando como você, professor, vai criticar os militares, isso, pleno 71, época do governo Médici. E eu dei uma entrevista criticando a reforma do ensino, certos assuntos, principalmente na transformação de geografia, história em estudos sociais. Ao longo de sua carreira, foste diversas vezes homenageado. Poderia nos lembrar algumas, Nilson? Bom, a grande homenagem que eu tive, nunca pensei jamais, que eu nunca fiz aquilo que sou obrigado a fazer pelo dever, pelo cumprimento do dever, receber uma medalha Tiradentes, um título de cidadão do Estado do Rio. E através de você, Carlos Mônaco, eu recebi, através de indicação sua, o deputado Barbosa Lemos, o Paulo Freitas, né, e outros mais que concordaram, eu recebi essa medalha, que a princípio eu não queria nem receber, e por incentivo da minha saudosa e querida esposa, eu acabei recebendo, mas por indicação sua. Mas o que me deu muita satisfação mesmo foi eu ter recebido homenagem das turmas que eu passei no Plínio Leite e na Universo. Eu tenho 19 homenagens, eu fui paraninfo 6 vezes, fui patrono 3 vezes. Eu falo isso com uma satisfação muito grande, não por vaidade, né? Mas eu fui paraninfo, eu fui homenageado especial mais de 8 vezes, e realmente isso dá uma satisfação muito grande do dever cumprido, né? Parabéns por todas essas homenagens, Nilson. Agora, queria que falássemos a respeito de algumas palestras e onde as realizou. Eu realizei mais de 100 palestras, né? Acredito que uma das melhores, mais emocionantes, foi aquela do centenário da abolição com Alaor Cisínio e Gilberto Chaldon, no Museu Antônio Parreiras. Realizei uma palestra com auditório cheio sobre Getúlio Vargas, no Palácio do Ingá, a palestra do centenário de Umbanda no ano passado, com Gilberto Cunha, em um pai de santo, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Eu sou congregado mariano, sou católico há mais de 50 anos, mas eu gosto de participar com outras religiões dos debates, dos pensamentos, né? A dialética é muito importante, principalmente hoje. A dialética leva à paz, não é? Mas eu dei muito de palestra sobre o horto, indicação sua, palestra sobre o horto botânico, 100 anos do horto botânico. Eu lá estive e foi uma palestra realmente memorável, uma linda palestra. A palestra é algo muito prático, muito importante, né? Porque através da palestra você fala muitas coisas em pouco tempo, como a palestra é importante. É verdade. Agora queríamos, Nilson, que você nos lembrasse de alguma de suas obras editadas. Olha, nesse período todo de magistério, eu tive mais tempo para preparar aulas, e eu tenho muito material para fazer livro, de aulas que eu preparei, né, ao longo, inclusive trabalho de pesquisa, né, tanto com a FANELT, o Plínio Leite, quanto com a Universo, eu tenho trabalhos de pesquisa. Eu fui parar no Plínio Leite, na fronteira do Brasil com a Bolívia, fizemos 2 trabalhos lá sobre Mato Grosso do Sul. Fui parar na Bolívia no dia que o Hugo Banzer estava caindo,
que coisa interessante, eu falo isso até emocionado. No dia que estava havendo uma revolução na Bolívia, eu fui parar lá sem saber, né? Como foi emocionante aquilo. Verdade. Mas estou até aqui, a última das minhas obras está aqui, síntese da história do Ponte Serra de Santana. Seria um livro grosso, né? Como sairia muito caro, eu tive que desdobrar em 3 volumes. Só que ainda está no primeiro volume. Foi lançado no Calçadão da Cultura, do Carlos Mônaco. E também lancei Vivência de Educação e Cidadania, também no Carlos Mônaco. E fiz 3 artesanalmente. Síntese do folclore brasileiro, até vendi 1000 exemplares artesanalmente, e Geografia Fluminense, né? Também artesanalmente 1000 exemplares. E um opúsculo informativo de Niterói, lançado pela FANELT, num congresso no Novo Hotel, um congresso de estudantes de história que foi realizado, se não me falha a memória, em 77, em Niterói, patrocinado pela UF. Nilson, ainda há pouco você falou-nos a respeito do incentivo da sua esposa, que eu a conheci, senhora Eunice Pinheiro Santana, o incentivando a receber a medalha Tiradentes, e também cidadão benemérito do Estado do Rio. Eu queria saber da importância da sua esposa na sua carreira vitoriosa. Muito importante, muito. Como é bom lembrar da minha esposa. Eu conheci minha esposa num bonde. Eu vinha correndo para pegar aquele bonde, fardado de soldado da aeronáutica. E ela estava lá com 3 colegas, e ali a conheci, né? Meu Deus, o bonde do meu destino. Que bom foi ter corrido para pegar aquele bonde. Deus fez com que eu corresse para pegar. E ali começou um namoro, 16 de novembro de 1956. Começou um namoro de 5 anos, foi a 2 de setembro de 1961. E depois um casamento de 47 anos, né, que gerou 3 filhos maravilhosos e 5 netos. Oh, meu Deus, como é bom lembrar disso. Infelizmente ela se foi, né? Infelizmente. Mas era uma mulher, ela foi minha colega de trabalho, fui coordenador dela no colégio estadual, né? Ela fez pedagogia, eu sempre estava perto dela. Ela fez 4º ano normal, eu fui professor dela de OSPB, né? Ela estava sempre comigo, me aconselhando. Oh, meu Deus. É uma emoção muito forte, né? Mas ficou o nome e nós aqui. Exatamente. Bom, como é que você vê o atual movimento literário em Niterói? Muito forte, muito forte. Niterói continua sendo a capital do estado do Rio de Janeiro culturalmente. O Rio de Janeiro é a capital nacional. O de Rio de Janeiro não ficou voltado para o interior do seu estado, não. Até a fusão, Niterói sempre foi a capital cultural do seu estado. E ela perdeu o status de capital, a Niterói continua sendo a capital cultural do interior. Se duvidam disso, basta ver o número de instituições culturais que tem em Niterói, né? É verdade. Bom, as considerações finais, eu queria agradecer ao professor Nilson Ligori Santana, um dos nossos grandes valores da vida literária da cidade, membro de diversas instituições, pela sua honrosa presença aqui no programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. Muito obrigado, professor Nilson. Obrigado também a oportunidade que você me deu, e afirmo que tudo que faço nessa vida é com satisfação, muita satisfação. E nunca me passa a ideia de receber uma comenda, aí passa a ideia de fazer bem aquilo que faço, de ter amigos, né? de provocar o bem, de provocar a paz, a harmonia, né? Isso aqui, mais eu tenho preocupação. E acho que aos 73 anos eu tenho conseguido
realizar esta ideia de passar sempre o bem, a harmonia, né? A satisfação. Obrigado, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória, uma rica, realmente encantadora, que todos nós que convivemos no meio literário da cidade reconhecemos o seu belíssimo trabalho. Olha, só no finalzinho, quem tem a ideia de realizar encontros, puxa, que satisfação eu faço. Eu realizo 3 encontros, eu não realizo, eu faço parte. O encontro do ginásio, dos meus colegas de ginásio, encontro dos meus colegas da UF de 67, meus colegas da UF de 66, do curso de Geografia. Meu Deus, que satisfação, com que satisfação eu faço parte destes encontros. Colegas que eu vi, jovens, hoje de cabelo branco, aquilo me dá uma emoção, sempre, constante. Parabéns, então, obrigado. Wilson. Como notícias, a Academia Niteroense de Letras, a Associação Niteroense de Escritores e o Grupo Mônaco de Cultura convidam para o lançamento do livro 10 Andamentos do Haikai, de Sandro Pereira Rebel, que ocorrerá no dia 18 de novembro, dia 18, sexta-feira, a partir das 17 horas, na sede da Academia Niteroense de Letras, Rua Visconde do Uruguai, 456, centro de Niterói. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras, às 21 horas, às sextas-feiras, às 9 horas da manhã e aos sábados, às 16 horas. O segundo bloco terá o comando de nossa querida psicóloga, acadêmica, figura de um valor notável, Elizabeth do Vale. Muito obrigado. Boa tarde para você, telespectador. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje eu entrei aqui no estúdio e peguei ainda as palavras finais do professor Nilson Ligori Santana. E isso me deixou profundamente comovida e feliz, alegre de ver a grandeza do ser humano, a grandeza que ele tem no seu coração, a essência maravilhosa que ele traz para repartir conosco, para dar o seu exemplo de vida, para trazer um pouco de alegria a esse mundo que atravessa nesse momento crises tão difíceis, competições tão acirradas, comportamentos tão agressivos, e ele traz essas palavras maravilhosas, onde ele fala a respeito do bonde do amor, onde ele conta que conheceu a sua esposa, e nesse bonde que ele pegou, a vida dele seguiu num mar. Eu não acredito que tenha sido só serenidade, porque a vida do ser humano tem altos e baixos, mas num mar em que ele pôde construir. E construiu-se de forma tão maravilhosa, esse alicerce foi tão bem feito, que ele hoje, mesmo estando já sem a sua companheira de longos anos, nos mostra o que ele amealhou durante a sua vida, né? Essa vida em que ele diz que ele compreende que é feita de dialética, e é mesmo, de muitos contrastes, mas que é a partir desses contrastes que a gente se enriquece. Não é porque é a partir das diferenças que a gente cria o movimento da vida.
Então, isso é muito importante para que a gente possa estabelecer parâmetros por onde ir, por onde caminhar. E ele tem feito isso brilhantemente. E eu aplaudo de pé. Quando ele terminou, eu dei um grande abraço e ele ficou comovido e eu também. E eu gostaria, então, de continuar aqui, neste momento, nesta tarde, né, dando continuidade a notícias para os telespectadores de coisas que nos sirvam, acima de tudo, para reconstruir sempre, para continuar gradativamente essa nossa reconstrução de cada dia, de um mundo que anda numa velocidade muito rápida, mas que nós precisamos, em determinados momentos, fazer uma parada, às vezes até silenciar, para entrarmos em contato com isto que nós temos dentro de cada um de nós, que é essa nossa essência, feita, acima de tudo, de amor e de coisas muito boas que o ser humano traz consigo. Então, vamos valorizar mais essas coisas boas que nós temos em cada um de nós, né? Que é exatamente uma parte de um reino que não se sabe ainda onde está, mas que com toda certeza, em alguns momentos da vida, quando olhamos para dentro com vontade de ver, com certeza encontramos as sementes desse reino. Todos nós temos essas sementes, então todos nós podemos produzir a partir delas. Então, vamos nos alegrar por isso e vamos sempre pensar que temos a todo momento essa capacidade de tomar um outro bonde, de talvez sair do bonde que nós estamos nesse momento e tomar um outro que nos dê uma direção mais bonita, que nos traga uma perspectiva, uma nova esperança, um novo olhar para esse momento tão conturbado que vivemos. Bom, temos uma boa notícia também aqui para os diabéticos. Então, a gente vai começar falando nos novos métodos de tratamento que já estão chegando. E, em breve, a insulina oral e inalada estará podendo substituir as injeções. E os tratamentos através de células-tronco também caminham, quem sabe, para, num futuro muito próximo, trazer a melhoria da qualidade de vida dos portadores do diabetes. E lembrando, acima de tudo, a importância da prevenção. Na importância da prevenção, gente, eu até posso citar o meu exemplo. Eu me lembro que quando engravidei da minha primeira filha, eu fiz uma curva glicêmica na gravidez e já deu uma alteração nessa curva glicêmica na minha gravidez. E depois que eu tive a minha primeira filha, quando ela fez 8 meses, eu engravidei da segunda. E nesse percurso de 2 gravidezes, uma muito rapidamente, a outra, eu engordei muito. Fiquei muito acima do meu peso. Fui para manequim, acho que 48 naquela época. Então, quando as meninas estavam pequenas, eu estava me sentindo muito pesadona, precisando fazer um tratamento, de um acompanhamento endocrinológico, e procurei um endocrinologista, comecei meu tratamento e levei 2 anos fazendo dieta para poder chegar no meu peso de antes da gravidez. Consequência disso, nesses 2 anos de dieta, eu fiz um aprendizado de reeducação alimentar de tal maneira que eu consegui mantê-lo, de certa forma, até o momento atual. Então, exemplo aqui, eu tenho diabetes dos 2 lados da família, do lado do pai e do lado da mãe. Mas mesmo tendo tido uma curva glicêmica na gravidez das minhas filhas alterada, e olha que já vão, minha primeira filha está com 37 anos.
até hoje eu consigo ter uma glicose normal. Então, a importância da prevenção. E essa prevenção como é feita? Acima de tudo, orientação alimentar, disciplina alimentar e exercício. Né? Vê como é importante? Então, estou dando essa dica porque você também pode se prevenir. Se eu tiver que ficar mais tarde, será inevitável, mas não com a minha colaboração, né? Porque a minha consciência me diz que o discernimento, a prevenção, ainda é, na medicina, o melhor que se possa fazer, o melhor que se possa fazer para o nosso bem-estar. Né? Curar ainda é muito mais difícil do que prevenir. Bom, agora temos umas perguntas que hoje eu me prontifiquei a respondê-las e estou aqui, vou passar para vocês nesse momento. Transtorno bipolar. Bom, transtorno bipolar é uma disfunção que se manifesta através de comportamentos, assim, nós falamos em dialética, né? E o transtorno bipolar ele se manifesta por comportamentos exacerbados, né? Ora a pessoa está hiperativa, está eufórica, pulando de alegria, ou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, num ritmo muito acelerado, de pé no acelerador direto, e em outros momentos cai numa depressão profunda. Então, é um transtorno que atrapalha muito profissionalmente a pessoa e atrapalha também todas as suas atividades de uma maneira geral, né? Até as atividades de lazer. Existe tratamento, na maioria das vezes é um tratamento feito por um psiquiatra, um tratamento medicamentoso e como coadjuvante o processo terapêutico. A terapia também vai ajudar, não é, a contornar, né, com uma certa propriedade, né, focada especificamente nesse tipo de transtorno. Então, há tratamento, há uma melhora muito grande e muitas pessoas, às vezes, até podem deixar o tratamento medicamentoso depois de um certo tempo e continuar num processo terapêutico. Né? Então, mais uma notícia boa para a gente. E agora, outras questões que nos chegaram por e-mail e que eu, então, vou abordar. A primeira é: Elizabeth, fico com medo quando minha filha demora um pouco mais para chegar da escola. Ela está com 13 anos e ainda me preocupo muito com os grupinhos de colegas. Meu marido diz que eu estou exagerando. É que eu estou apavorada com o bullying. Será que estou exagerando mesmo? A gente vive um momento extremamente delicado em relação à violência, o aumento da violência, não só na escola, mas nas ruas de uma maneira geral, né? A droga campeia no nosso país, as autoridades competentes para resolver essa questão, me parece que deixaram esse processo num ritmo tão acelerado, quer dizer, as coisas foram acontecendo, as providências não foram tomadas a tempo e o resultado dessa falta de providências há um tempo necessário está resultando nesse mecanismo de agressividade e nesse desencadeamento de comportamentos perversos, né, e patológicos mesmo, e de uma forma que compromete a estrutura familiar de uma maneira que realmente os pais hoje já não têm mais tanta tranquilidade quando seus filhos saem de casa. Então, é uma realidade que nós temos que enfrentar, mas, acima de tudo, o que eu gostaria de passar para essa mãe é que nós precisamos tirar determinadas conclusões a respeito do processo de viver, acima de tudo, que viver é risco permanente, né?
a única certeza que nós temos na vida é de que vamos morrer um dia. Então, a única certeza que temos na vida é de que ela é passageira, ela é transitória. É um pouco cruel, às vezes, encararmos essa realidade de frente assim, mas é necessário. É necessário porque é a partir desse reconhecimento que nós podemos, justamente, por tomarmos conhecimento dessa realidade, nos conduzirmos através de um discernimento e de uma consciência maior a cada dia de quem somos nós e qual é o nosso papel como seres humanos. E eu diria que nesse processo, desse momento terrível, onde a sociedade se sente tão ameaçada, de forma tão agressiva e tão cruel, nós temos que usar, acima de tudo, a inteligência que nos foi dada pela própria vida para podermos discernir, então, o que fazer neste momento. E o que fazer neste momento é exatamente também, pegando as palavras do professor Nilson, que deu uma aula aqui de bem viver, tomando as palavras dele, acima de tudo, o ser humano tem que poder aprender a fazer várias leituras de si mesmo e da vida, dos caminhos da vida. Ele me disse que frequenta várias palestras, né? Pode ser palestra religiosa, pode ser palestra filosófica, pode ser a respeito de um conhecimento de uma maneira geral. Porque o conhecimento é sempre bem-vindo e é o conhecimento que vai nos facilitar o discernimento para o que fazer com situações que nós, às vezes, até agora não passamos por elas e começamos a passar. Então, é a inteligência que vai nos dar capacidade para o discernimento do que fazer num determinado momento, onde você não tem uma experiência anterior de uma determinada situação, e num determinado momento você tem que decidir que caminho tomar. E esse que caminho a tomar depende da experiência que nós trazemos dentro de nós, de tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo do nosso percurso. E eu pergunto a você, telespectador, se no Brasil a média de leitores anualmente, de leitura de livros, sabe de quanto é? De 2 livros anuais. É a média de leitura no nosso país. Então eu pergunto, como melhorar a situação do nosso país se cada pessoa não procura o conhecimento, não procura o esclarecimento e as autoridades também não favorecem a educação, né? Então, quer dizer, como conseguir esse discernimento se não há uma busca intensiva, se não há uma preocupação com isso, se não há um objetivo a ser atingido no sentido de que é o conhecimento que nos dá a liberdade de escolha. Porque sem o conhecimento vamos escolher como? Se não conhecemos, fica difícil fazer escolhas. Então, acima de tudo, buscar conhecimentos variados. E conhecimentos variados a respeito de coisas que tenham essências importantes, né? De coisas que nos deem realmente conforto, que nos possam favorecer no nosso alicerce tão precário, que é justamente a questão da carne ser fraca, né? Materialmente falando, nosso corpo é muito frágil. Agora, temos uma mente, aí sim, que pode se fortalecer de forma imensurável, sem medidas, a partir do momento que a gente busque este fortalecimento. Então, busquem o conhecimento, leiam mais, procurem mais, né? Se informem melhor a respeito de boas leituras. Eu trarei agora, de vez em quando, a sugestão de alguns livros. Então é isso, sem o conhecimento é muito difícil, né? E sem o conhecimento, como exercer a democracia, como exercer a cidadania, como dar conta de tanta violência, de tanta agressividade,
né? A gente precisa ter embasamento para isso. Bom, outra questão. Há mais ou menos 6 meses tenho ficado com minha netinha para minha nora poder trabalhar. Porém, isso tem me deixado muito tensa, porque minha neta não aceita que a gente diga não para ela. Ela está com 2 aninhos. Meu filho e minha nora deixam que ela faça tudo o que quer. E eu já não sei mais o que fazer quando ela começa a chorar e se jogar no chão quando eu digo não algumas vezes. Bom, é muito importante e faz parte do processo educacional de todos nós, seres humanos, as frustrações. Se nós não passarmos por frustrações na vida, nós não vamos nos desenvolvermos, né, mentalmente, psicologicamente e até biologicamente, porque isso influi no organismo como um todo. Então, é muito importante que o ser humano, e é educativo, que o ser humano passe por perdas, passe muitas vezes por situações em que ele não consegue realizar o que deseja, mas é isso que vai fazer com que ele possa ter determinação, é isso que vai fazer com que ele queira buscar até novos conhecimentos, novas direções e um novo caminho a ser tomado. Então, é muito importante que nós possamos dizer não para as nossas crianças. Não vamos atrás dos psicologismos, que psicólogo diz para não dizer não às crianças. Isso não é verdade. A criança precisa de limite, e quando a criança tem os limites bem definidos, ela, inclusive, se sente mais protegida, mais acariciada. Não pense que por você deixar uma criança fazer tudo, é que ela vai se sentir feliz. Não. Se você deixar a criança fazer tudo, ela fica insegura, porque ela vai saber que você não é capaz de protegê-la, que você não tem condição de protegê-la, porque ela faz tudo o que ela quer. E ela não tem ainda competência psíquica para ter esse tipo de discernimento e de orientação. Então, a gente tem que dizer não às nossas crianças, sim. Nós temos que educá-las, e educar é, acima de tudo, permitir que nossas crianças não tenham tudo o que desejam e que possam passar por várias frustrações para que elas possam, então, conhecer, não é, o que é sofrer em determinados momentos e estabelecer parâmetros entre um sofrimento e uma alegria. Porque quem não conhece o sofrimento não sabe o que é alegria. Né? A gente só sabe o que é alegria porque sofreu um dia e porque pode comparar o que é sofrer com o que é estar mais sereno, se sentindo melhor, mais aconchegado, mais querido e, portanto, mais amado. Tenho 28 anos e namoro um rapaz que tem 25. Nos conhecemos há 2 anos e nosso relacionamento ultimamente tem ficado tenso, pois meu namorado anda exagerando na cerveja e fica agressivo quando bebe. Estou preocupada e muito para baixo. O que fazer? Acima de tudo, abrir o coração e dialogar. Num primeiro momento, nas nossas relações, a partir do momento em que a gente começa a ter conflitos, uma certa desmotivação, né, ficar um pouco apático, o bom é que se possa conversar. E isso se há espaço para o diálogo, porque diálogo é, acima de tudo, saber ouvir. Né? Quando as duas pessoas não conseguem dialogar, quando uma não consegue ouvir a outra, talvez já esteja num momento da relação em que fatalmente ela vai caminhar para um processo, para um desfecho de separação. Então, acima de tudo, dialoguem. E
nós sabemos que muitas vezes as pessoas bebem diariamente, até pouca quantidade, não muita quantidade, e não percebem e não têm consciência de que estão entrando já num processo. Alcoolismo é uma doença, como qualquer outra doença precisa de tratamento, e muitas vezes uma família não percebe, uma pessoa, a própria pessoa, é uma das que mais demora para entender que está dependente do álcool e que precisa de tratamento, e as pessoas que estão em volta precisam colaborar para isso, para ajudar quem precisa de tratamento a ser tratado. Então, acima de tudo, essa consciência tem que chegar para que essa pessoa vá buscar esse tratamento adequado. Então, colocá-la, né, com a consciência disso, e colocar também o seu limite de relacionamento. É que você já não suporta mais uma relação agressiva, uma troca de dificuldades em termos de se chegar a um lugar de tranquilidade, a um lugar de crescimento nessa relação. Então, quando isso fica insuportável, fatalmente essa relação vai caminhando para o seu término. Então, é dialogar, conversar, ter calma para abordar o assunto, até para sentir que a sua parte está sendo feita. A parte do outro cabe ao outro, cada um fazendo a sua parte, né? Não se pode fazer a parte da gente e a parte do outro. Cada um tem que fazer a sua. Minha ordem aqui. Achei. Outra questão. Tenho 52 anos de idade, sou professora. Me separei com 47 anos e tenho um casal de filhos. Tá, tudo bem. Temos 5 minutos, a gente chega lá. Deixa eu responder essa. Tenho um casal de filhos. Desde a minha separação, tenho me sentido muito desanimada e desmotivada. Meus filhos não me dão trabalho e tentam me apoiar em tudo o que faço. Mas eu não tenho motivação para sair em programações sociais. Acho que falta alguma coisa para me dar ânimo. Falta sentido na minha vida. Não acho graça em sair de casa para me reunir com pessoas que só falam em frivolidades. Prefiro a minha casa, o meu cantinho, do que sair para me aborrecer. Porém, gostaria de ser mais participativa, talvez em coisas que possam fazer mais sentido. Você acha que isso é depressão? Olha, quando na pergunta aqui já veio inserida essa frase, você acha que eu tenho depressão? A meu ver, já é uma pontinha de esclarecimento que você realmente está começando a ter sobre um conhecimento de causa de si mesmo. Né? Então, quando você pergunta, isso pode ser uma depressão, eu acho que a sua própria questão, a sua própria pergunta já está revelando para você que talvez possa. Né? Então, vamos rever isso com uma certa tranquilidade? Talvez aí a procura de um processo terapêutico, de um profissional nesse momento, que possa conversar, aí, onde você possa fazer umas 2, 3 entrevistas, possa definir para você melhor o que está vendo, o que está acontecendo. Mas, com certeza, eu estou achando, sim, que tem uma pontinha aí de alguma coisa que está acentuando esse seu processo de querer ficar assim, escondidinha em casa, de não querer se relacionar mais de perto com outras pessoas em outras situações. Então, eu acho que vale aqui um contato profissional, né, e numas 2 ou 3 entrevistas. Tá certo? Bom, e como sobraram ainda algumas questões, nosso tempo está batendo, eu quero deixar uma mensagenzinha final
que eu anotei aqui e quero passar. Nossa, gente, hoje eu estou enrolada com os meus papéis. Espera aí. Vamos ver aqui. Ah, achei. É uma historinha que eu quero deixar para todos vocês pensarem e refletirem sobre ela. Vou começar a historinha, hein? Uma pequena história que pode ser útil para você. Um velho agricultor conta que deixou de fumar de uma vez por todas um dia em que verificou que esquecera o fumo em casa e se dispunha a caminhar de volta 3 quilômetros para apanhá-lo. No caminho, viu, né? Percebeu que estava sendo humilhantemente dominado por um vício. Ficou com raiva, fez meia volta, retornou à sua roça e nunca mais voltou a fumar. Reflita sobre isso, né? Quantas vezes a gente está diante de tantas dependências, inclusive dependências de relações que não estão construindo nada. Pense sobre isso e uma boa sorte em seus novos caminhos. Estaremos aqui na próxima quarta-feira. Um beijo muito grande e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para dar um pouquinho mais de alegria à sua vida.